terceira área de amadurecimento, emocional. Talvez aqui a gente entre em um campo um pouco mais complicado. A maturidade emocional é desenvolvida através das experiências relacionais com o outro indivíduo. Por isso eu disse que aqui é um pouco mais complicado. Você não pode evitar na sua vida as experiências relacionais com outras pessoas. A vida, ela é constituída de nossas experiências com o outro. Contudo, você pode usar dessas experiências para crescer emocionalmente por meio delas. A construção de uma psique madura, ela é construída com esforço, não é natural. Ela não se desenvolve igual você desenvolve o seu físico naturalmente. Responder corretamente às diversas experiências emocionais da vida, sejam elas boas ou más, dependem do desenvolvimento racional, que nós já falamos, do conhecimento, do saber que você adquiriu, e também do seu desenvolvimento espiritual. O seu emocional vai ser equilibrado e maduro na medida que o seu racional e a sua espiritualidade se tornam maduras. Você vai aprender a lidar com a dor da perda de alguém querido, se você tiver bom conhecimento e boa espiritualidade. Você vai aprender a lidar com a perda de um emprego, se você tiver boa maturidade racional, espiritual. A tua emoção vai ser melhor, vai se desenvolvendo no meio delas. E assim, em todas as experiências da vida, as mais doloridas que muitas pessoas vivenciam, e também nas mais alegres. O apóstolo Paulo, ele parece ter alcançado em vida uma maturidade emocional. Ele afirma se regozijar, se alegrar, diante as mais variadas situações adversas que a vida lhe apresentava. Eu quero mostrar isso para vocês, está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Paulo escreve as seguintes palavras: por isso, por amor de Cristo, agora ele fala referente a ele, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Tem que ter maturidade para escrever isso. Eu me alegro, é isso que ele está dizendo. Eu me regozijo nas fraquezas. Você se regozija, se alegra nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Certamente que essa maturidade emocional que Paulo alcançou, ela era sustentada pela maturidade espiritual e a maturidade racional, o saber que ele tinha. O saber racional e emocional, agora preste atenção, construídos ao longo da vida, desmembrados de uma espiritualidade madura, não são suficientes para tornar o ser humano plenamente maduro como ser criado por Deus. Mas são necessários para que o ser humano alcance a maturidade bíblica. Portanto, é imprescindível que você se desenvolva emocionalmente, de forma saudável. Então eu vou tentar aplicar o que eu estou falando. Isto é, eu vou pedir para que você aplique, eu vou tentar te dar o caminho para isto.
Então eu levanto de novo a pergunta: como eu posso alcançar a maturidade emocional? Dedique-se à meditação reflexiva. Como é que você acha que Paulo alcançou maturidade emocional? Como é que os homens da Bíblia alcançaram maturidade emocional? O povo oriental sempre teve a reflexão, a meditação, como uma parte central de suas vidas. Reflita sobre suas ações e reações diante das experiências vividas com outras pessoas. Faça perguntas a você mesmo e responda com muita sinceridade. Por exemplo, eu vou considerar algumas experiências que podem ser vividas por qualquer um de nós aqui. Então eu vou levantar perguntas, você vai entender. E pensa, quando você vive essas experiências, o que eu quero dizer é que você precisa fazer isso. Você precisa parar, refletir e pensar nas suas ações e reações diante delas. Por exemplo, como reagir ao ser confrontado por meu chefe? Tem gente que, se o chefe chamar a atenção, já sabe. Outro já levanta e já manda o chefe plantar batata. Quem que você acha que você é? Nem meu pai é... Tem gente que é assim. Como é que você reagiu numa experiência dessa? Ou como você reagiria? Talvez se você ainda não a viveu. Mas faça reflexões profundas sobre isso. Você precisa responder isso para você se você quer crescer emocionalmente. Como é que você reage ao ser confrontado pela sua mãe? Como que você reage ao ser confrontado por seu pai? Você que é marido, quando a tua esposa te confronta, como é que você reage? Cala a boca, mulher! Qual que é a tua reação? Quem manda aqui na casa sou eu! Com a esposa? Como é que você reage quando o seu marido te confronta? Por exemplo, vou levantar um outro caminho. O que eu devo fazer agora que eu descobri que o meu marido está me traindo? O marido, o que eu devo fazer agora que eu descobri que a minha esposa me traiu? Ou talvez o seu colega de trabalho passou uma rasteira em você. Como é que você reage quando você descobre que ele mentiu a seu respeito para o chefe, talvez querendo sua vaga? Qual é a minha atitude ao ser humilhado por alguém? Ou se você já passou por isso e reagiu, talvez a pergunta então deveria ser: minha atitude foi correta quando meu líder ministerial me expôs, me humilhou? Quando o meu chefe me humilhou, quando o meu irmão me humilhou, quando o meu pai, meu professor, qual foi minha reação naquele momento? Foi correta? Nós não crescemos se nós na vida não pararmos para refletir a respeito de nós mesmos. Aí você vai vivendo no estilo da música lá. Deixa a vida me levar, vida leva, eu vai levando. E você o quê? Não cresce, não se desenvolve, porque você simplesmente vou vivendo. Mas espera aí, o que eu fiz, o que eu sou, como é que eu ajo, como que eu reajo?
Eu preciso me autoavaliar, eu preciso parar, fazer análise profunda a respeito do meu ser, para que eu possa me enxergar primeiramente, saber quem de fato eu sou, ou por que determinadas coisas me causam feridas quando eu as ouço. Por exemplo, tem pessoas que viveram experiências na vida que a marcaram de tal forma que elas não conseguem se relacionar ou passar novas experiências, porque elas se fecham totalmente quando alguém parece aos seus olhos estar fazendo aquilo que já foi feito no passado. Então, por exemplo, tem pessoas que muitas vezes os pais sempre trataram ela de forma muito grosseira, gritando, né? E aí, quando ela vai se relacionar com uma outra pessoa, e aquela outra pessoa, sem saber do seu histórico, talvez no momento levante a voz e fale, mas ela já associa aquilo que os pais faziam, e ela se tranca. A relação dela agora com essa outra pessoa não consegue mais ir para frente. Por quê? Porque ela vê agora essa outra pessoa como ela vê os pais. Mas se você não entende a sua história, se você não se entende, você não consegue saltar os teus obstáculos, você não consegue transpor isso, e você vai vivendo isso nas suas relações, inclusive nas relações com os irmãos na igreja. E você olha para todo mundo a partir da sua experiência passada, e julga todo mundo a partir da sua experiência passada. Isso é um grande problema. Então você precisa amadurecer emocionalmente. Você precisa compreender que situações adversas na vida, como a que o apóstolo Paulo descreveu e nós lemos, elas são também necessárias a nós, hoje, como cristãos, para que a gente possa, através delas, sermos forjados, termos o nosso caráter trabalhado, temos o nosso temperamento trabalhado. Mas se eu viver essa experiência e eu não parar para refletir e crescer, de nada vai valer. Eu vou ter que ficar vivendo ela o resto da minha vida, e vou ficar no deserto rodando, e eu vou ficar rodando. Eu vivo sempre as mesmas experiências, porque eu não saio do lugar, eu não cresço, eu não amadureço. Vocês vão ficar aqui no deserto, Deus dá maná do céu, mas não mudou a minha percepção de Deus. Deus abre o mar vermelho, mas não mudou a minha percepção de Deus. Eu estou no deserto, porque eu não consigo. Eu vivo experiências, mas não me transformam, porque eu não tenho reflexão profunda em meu ser, para que elas me transformem. E Deus vai mandar carne, e Deus vai fazer, e aí quando eu chegar diante da terra prometida, estou tão perto, eu continuo vendo todo mundo como grande, poderoso inimigo que vai me devorar, mas, nossa, Deus fez, mas nada na minha concepção mudou, porque eu não vivi reflexões profundas que transformem o meu ser, a ponto de agora eu avançar e dizer, não me importa o tamanho do inimigo, porque Deus abriu o mar, porque Deus fez o maná cair, porque Deus fez grandes coisas. Eu sei quem tenho crido, eu ando agora com as minhas emoções tranquilas, porque eu sei que posso confiar em Deus. Só que se você não para e reflete sobre o seu ser, você vai ficar assim no deserto o resto da vida. Eu estou dentro da igreja, mas é interessante, eu estou 20 anos, mas parece que eu vivo do mesmo jeitinho que eu vivia. É preciso aprender a refletir. O mundo vai fazer você ficar correndo todo dia, e não quer fazer você parar para refletir. Mas você precisa fazer isso. Por isso eu disse, você precisa se aplicar nisso. E Deus te coloca no deserto para você crescer. É lá no deserto que Ele quer mostrar para você quem de fato Ele é. É neste lugar. Mas você precisa refletir. Após, então, se analisar
agora olhar para si mesmo com profundidade e com sinceridade, você precisa responder a seguinte pergunta: como eu deveria ter reagido? Nós falamos até agora de como eu reagi, não é assim? Como eu reagi quando o meu chefe, como foi minha atitude quando eu fui traído? Mas agora você precisa olhar e falar: como eu deveria ter reagido? Qual é o caminho certo e correto? O que eu devo fazer agora que eu me encontro aqui nesse caminho, nessa situação? Agora preste muita atenção, neste ponto desse exercício reflexivo, é importantíssimo que você tenha uma espiritualidade centrada em Cristo, pois Ele deve ser o seu referencial para avaliar agora suas respostas, suas ações e apontar os novos caminhos para você. As reflexões de suas ações e reações te ajudarão a se conhecer melhor, então a desenvolver sua maturidade emocional. E Cristo será o referencial para você corrigir aquilo que está errado. Amém?